Gênesis, capítulo 11, versículo 31 e 32. Diz assim a Bíblia: E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, a sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Harã, habitaram ali, e foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Observe, precioso ouvinte, que este homem chamado Terá, o qual era o pai de Abraão, a Bíblia está dizendo que ele tomou a Abraão, seu filho, tomou a Ló e tomou a Sarai, a esposa de Abraão, nesse inteirinho, e saiu com eles de Ur dos Caldeus com um objetivo. Qual era este objetivo? Era ir à terra de Canaã. Mas nós encontramos a Bíblia dizendo que quando eles chegaram em Harã, eles se detiveram ali, eles pararam ali. E a Bíblia diz que foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Harã. Eu gostaria nesta manhã de falar sobre, se pudesse dar um tema, eu intitularia o meio termo. Gostaria de falar sobre o meio termo. Nós observamos que este homem Terá saiu da terra de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. A terra de Canaã, dentro das Escrituras Sagradas, é um tipo do Espírito Santo. E veja que quando este homem saiu de Ur dos Caldeus, ele estava mudando de vida, mudando de lugar, ele estava indo em direção a Canaã. Mas a grande verdade é que quando ele chegou em Harã, ele parou ali em Harã. Vamos dizer, ele estacionou ali em Harã, se acomodou em Harã e morreu em Harã, sem nunca cumprir o seu objetivo, que era chegar à terra de Canaã. Nós, precioso ouvinte, como cristãos, quando nós começamos a caminhar com Deus, quando nós saímos da velha Ur dos Caldeus, vamos dizer, do mundo, das tradições ou o que for, nós colocamos o nosso passo neste vivo caminho com um objetivo, que é esta plenitude de Deus habitando em nós, o selo do Espírito Santo. Vamos dizer, é cruzar o Jordão, que significa morrer para nós mesmos, ter o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo. Este é o foco de uma vida cristã, este é o objetivo que Deus tem quando te chama para o Evangelho. Mas nós encontramos que isto que aconteceu com este homem chamado Terá é uma realidade que acontece com muitos no nosso dia, de sair com um objetivo e não chegar a este objetivo, de estar em um meio termo, quer dizer, não estou mais no mundo, eu não sou mais um bêbado, ou um fumante, ou um drogado, ou um incrédulo, ou uma meretriz, o que for, mas também não estamos ainda, ou a pessoa ainda não chegou àquele selo de Efésios capítulo 4, versículo 30, o batismo com o Espírito Santo. Se nós formos ver, precioso ouvinte, dentro das Escrituras, há sim um meio termo. Há um meio termo, mas este meio termo, na verdade, é uma ilusão. Este meio termo, ele muitas vezes ilude as pessoas, porque este meio termo pende sempre para trás, ele puxa de volta para trás. Vamos dizer, se houver, você estando neste meio termo, você nunca vai cair para a direita, sempre cairá para a esquerda. Então você precisa avançar
e definir a sua posição. Eu sou um cristão, eu sirvo a Deus, eu creio na Bíblia Sagrada, eu posso pontuar a cada versículo citado com um amém de alma. E não algo no meio termo, dizendo, bom, eu creio na Bíblia até, mas... Não, creia nisso. Creia no que está escrito. Você precisa de uma definição de fé. Nós encontramos quando Josué chegou para aquele povo em Josué capítulo 24 e fez ele a mesma coisa, disse para o povo assim: escolhei agora a quem servais. Quer dizer, tenha uma definição de fé clara. Seja claro na tua decisão, seja claro no teu viver, não fique em um meio termo. Deus está desejando uma definição de fé. Ele disse, escolham a quem vocês querem servir. Porém, eu e minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. Eu me lembro de uma história que eu ouvi de um surdo mudo, que ele vinha a uma pequena igreja, e lá não tinha aquela linguagem de sinais ou o que for, e aquele surdo ele ia todos os cultos com sua Bíblia debaixo do braço, e voltava alegremente para a sua casa. E alguém perguntou, de alguma maneira, se comunicou com aquele surdo mudo e disse para ele, escuta, por que você vai à igreja? Se você não pode ouvir, você não pode ouvir a pregação, por que você vai à igreja? E ele respondeu, é porque eu quero que as pessoas saibam de que lado eu estou. Eu pergunto nesta manhã, você quer que as pessoas saibam de que lado você está? Ou as pessoas não sabem se você serve a Deus ou se você não serve? Se você é um cristão ou se você não é? Precioso ouvinte, eu gostaria de me referir nesta oportunidade a uma escritura que está em Apocalipse capítulo 3. Vamos devagar. Apocalipse capítulo 3. Nós encontramos a carta à era da igreja de Laodiceia. E observe o que está escrito aqui nesta era de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 14 ao seguir, diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, e vale salientar, precioso ouvinte, que este é o tempo que nós estamos vivendo agora. Esta mensagem à era de Laodiceia é para este tempo que nós estamos hoje. Este tempo, a idade da igreja hoje. Esta carta se aplica para hoje. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. E ele disse que nem és frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Quem dera fosse frio ou quente. Quer dizer, você está no meio termo. Esta era vive no meio termo. Não é nem frio e nem quente. Observe que Deus está cobrando da era, não a era ser mundana, ser fria. Ele está cobrando que ela é morna, que ela está em um meio termo. Ele disse, conheço as tuas obras, tu não és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Quer dizer, ser frio é melhor do que estar em um meio termo. Estamos empurrando as pessoas para uma vida fria? De maneira nenhuma. Queremos te trazer para uma vida quente diante de Deus. Mas o que estamos alertando nesta manhã, pela inspiração de Deus, é que Deus não quer você em um meio termo. Ele está pedindo para ti uma definição de fé. Conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca, que expressão forte para Deus usar para esta era. Por isso nós estamos aqui nesta manhã dizendo para ti, tenha uma posição definida com a tua fé. Se você está titubeando, pensando, quem sabe um pouco ali, um pouco aqui, oh, meu precioso ouvinte, dobra os teus joelhos, peça para Deus, Senhor, aquece a minha vida contigo, aquece a minha vida de oração,
aquece a minha vida de consagração. Eu quero ser mais vigilante, eu quero realmente mergulhar no Senhor e não ficar neste meio termo. Observe, diz a Bíblia, verso 17, dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Diz Deus, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Quantas pessoas dizem, eu vou à igreja, eu tenho minha religião. Nós estamos falando de uma definição de fé, nós estamos falando de cristianismo genuíno. E o profeta desta era vem e diz que cristianismo é uma experiência experimentada com Deus, tua, no Calvário. Você chegando até Cristo, você chegando pessoalmente, tendo uma experiência no âmago da tua alma que prova para ti que Deus é teu Pai e que você é filho dele. A Bíblia diz, o Espírito de Deus testifica junto ao teu espírito, ao meu espírito, nos dizendo que nós somos filhos de Deus. Isto é definição de fé, isto é cristianismo, e este testificar junto ao nosso espírito faz nós andar ao contrário deste mundo enegrecido, imundo de pecado, e não andar uma vida tão na margem, vamos dizer, na beirada da estrada, pendendo para o lado negativo, aonde você está simplesmente um meio termo, as pessoas não sabem se você é um cristão ou se você não é. No teu falar você não deixa definido se você é um cristão ou se você não é. Irmã, na sua veste você não está definindo se você é uma cristã ou se você não é. Deus quer uma definição de fé. Eu me lembro de uma história que eu ouvi de um homem que estava sob um muro. A cena era esta: havia um muro e um homem sob o muro. De um lado do muro, do lado direito, estavam ali os cristãos. Os crentes estavam clamando aquele homem, dizendo, venha para cá, salte para este lado, venha, venha, e choravam e clamavam, chamando aquele homem. E do outro lado estava o diabo. E o diabo, por sua vez, não estava chamando, não estava clamando, não estava pedindo para que ele viesse, estava simplesmente com seus braços encruzados e olhando aquele homem. E o homem estava acima do muro, olhava para o lado do diabo e olhava para o lado dos cristãos. E alguém passou e disse para o diabo, escuta, por que você não está chamando ele? O diabo deu um sorriso e disse, é que o muro também é meu. Quer dizer, o meio termo também é meu. Quer dizer que se a pessoa não estiver de plena certeza, caminhando com firmeza, com uma definição de fé, ela está em cima do muro e o muro é do diabo. Eu sei que são palavras firmes nesta manhã, precioso ouvinte, mas eu creio que nós precisamos neste tempo de um sacudir. Nós precisamos deste tempo de sermos sacudidos para uma realidade de Deus, para uma realidade que Deus, Jesus Cristo, está às portas. E nós temos aquela definição de fé plena, verdadeira. Em 1 Reis, capítulo 18, nós encontramos a Bíblia dizendo, Elias, o profeta Elias, fazendo uma afirmação ou um apelo tremendo, assim como nesta linha do que nós estamos falando nesta oportunidade. Vamos folheando aqui a 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Quando lá estava Israel, naqueles dias do rei Acabe, e Elias chamou a Israel sobre o Monte Carmelo, e aqueles 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, aqueles 400 profetas do poste ídolo, e ele chamou todos eles sobre o Carmelo, e você vai observar que ele não virou para o povo de Israel e disse assim, vocês são seguidores de Baal. Não, ele não disse isto para Israel. Observe o que ele disse. 1 Reis capítulo 18, versículo 21. Diz a Bíblia assim, Elias se achegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Estou pregando nesta manhã sobre um meio termo. Ele disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal é Deus,
sigam a Baal, quer dizer, vocês não estão seguindo nem Deus e nem Baal. Observe, isso é a mesma coisa que Apocalipse capítulo 3, não é frio e não é quente, é morno. Você não segue nem a Bíblia, nem a Deus, nem a fé perfeita, você não segue o mundo. Há um meio termo, mas nessa manhã eu quero te convidar vamos dizer, como disse Elias aqui, escolha quem você vai servir. Tenha, minha irmã, uma definição de fé. Tenha, meu irmão, uma definição de fé. Que os céus possam contemplar, que os teus vizinhos, os teus colegas, os teus familiares possam contemplar que você tomou uma posição em Cristo. Você pensa que os céus não contemplam? Olha quando o diabo chega na presença de Deus e Deus aponta a Jó. Tem visto o meu servo Jó? Uma posição de fé definida. Ele disse para Elias, chegou para o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga a Deus. Mas se Baal é Deus, então siga Baal. Observe o que o povo respondeu, diz a Bíblia. Porém, o povo não lhe respondeu nada. O povo não lhe respondeu nada. Não disse nem sequer uma palavra. Observe o anseio de Elias. Era justamente por causa disso, mesmo ele fazendo este apelo diante do povo, era do povo tomar suas posições. A Bíblia diz: o povo não lhe respondeu nada. Isso me faz lembrar de Romanos capítulo 14. Pensa, você não vai responder nada, eu não vou definir coisa nenhuma. Esse pregador está falando, eu vou me manter como eu estou me mantendo. Romanos 14 diz Deus, pelo meu espírito, diz Deus, pela minha vida, como está escrito. Haverá um dia que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará a Deus, e que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu te aconselho sim que você tome uma posição o quanto antes. Agora, quando nós olhamos somente esta escritura, quando eu estava meditando sobre isso durante esta noite, me veio ao coração voltar um pouco atrás, porque nós estamos olhando para o momento aqui onde Elias cobra o povo. Mas me veio ao coração voltar e dar uma olhada de como se chegou a esta situação. E se nós formos olhar no nosso tempo também, nós podemos voltar um pouquinho atrás e ver como nós chegamos nesta situação de uma falta de definição de fé. Então nós voltamos ali pelo capítulo 16, mais ou menos, porque Israel, nós encontramos que no princípio era apenas uma nação. E o primeiro rei humano que teve sobre Israel foi Saul. Nós encontramos que depois de Saul veio Davi. Como veio Davi? Deus vem e diz para o profeta Samuel: eu tenho escolhido um rei. Disse: desce a casa de Jessé. E lá vai Deus e escolhe Davi. E ele disse: eu não olho pela aparência, mas eu olho pelo que está dentro do coração. Assim era escolhido aquele rei. Aquele rei foi posto ali naquele lugar, o grande rei Davi, que é citado até mesmo a escritura, diz Jesus Cristo, filho de Davi. Quantas vezes a Bíblia diz por amor a Davi? Assim que foi posto aquele rei sobre Israel, quando Davi partiu, ele deixou estabelecido um Salomão no seu trono. Quando este homem Salomão assumiu o seu trono ali, ele foi ao templo. A primeira coisa, ele entrou naquele templo e foi orar, fazer uma oração a Deus. Que oração era que Salomão estava fazendo? Senhor, ele disse, há um povo aqui. Ele disse: eu preciso de sabedoria para julgar este povo. Senhor, me dá sabedoria para julgar o teu povo. Quer dizer, um rei que se colocou no trono não visando somente um título de ser rei, não visando somente o se assentar no trono, mas ele se visou a segurança daquele povo e o bem daquele povo. Ele entrou naquele templo e começou a orar ao Senhor e pedindo a Deus pelo povo. Quer dizer, faz de mim um instrumento em benefício do povo. A Bíblia diz que a glória de Deus encheu aquele templo de forma tal que os sacerdotes não podiam mais ministrar. Esta é a classe de rei que Deus estava tendo sobre Israel. Mas depois da morte de Salomão, nós encontramos que Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono. Um jovem petulante, um jovem que não tinha os princípios que o seu pai tivera no princípio, no início, e nem os princípios que o seu avô teve. Em uma certa ocasião, ele se colocou e disse: o meu dedo polegar é mais largo que os lombos do meu pai.
quanta petulância! E esta geração a qual nós temos tido hoje não tem respeito pelos mais velhos, quando deveria se espelhar naqueles ministros mais velhos, naqueles homens que deram a sua vida pelo Evangelho. Oh, precioso ouvinte, nós encontramos que nos dias de Roboão, o reino de Israel se dividiu. Nós encontramos que ficou o reino de Judá. Ali creio que Judá e Benjamim, aquelas 2 tribos, e as outras 10 tribos ficaram com a sua capital em Samaria. E começaram a ter reis. Aí nós vamos chegar no que aconteceu para chegar nesse capítulo 18, onde o povo estava cocheando entre 2 pensamentos. Nós encontramos que ali estava aquele rei, o primeiro que veio sobre Israel, Jeroboão. A Bíblia diz, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não houve, vamos dizer, aqueles reis de Israel, um queria ser mais pecador e imundo do que o outro, um queria ser mais idólatra do que o outro, e o povo estava sob a administração destes homens. Observe, depois de Jeroboão, veio o filho dele, um homem chamado Nadab, e a Bíblia diz, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não foi à toa que este povo chegou a esta condição, por quê? Porque os seus cabeças não estavam ministrando da maneira que deveriam, administrando, melhor dizendo. Nós encontramos que este homem chamado Nadab foi assassinado por um homem chamado Baasa. E esse Baasa veio, matou Nadab e assumiu o trono de Israel. Depois, esse Baasa veio o seu filho Elá. E esse Elá, diz a Bíblia, que era um grande pecador, ele era um bêbado. A Bíblia diz que este homem fez pecar, estes reis fizeram pecar a Israel. Quer dizer, eles trouxeram a idolatria para dentro de Israel. Porque as pessoas estão na condição que estão hoje, porque homens tomam o púlpito e fazem pecar o povo. Escondem as escrituras sagradas, camuflam as escrituras sagradas, têm medo de dizer para ti, minha irmã preciosa de Cristo. Eles têm medo de dizer para você que você não deve cortar o teu cabelo. Eles têm medo de dizer que você não deve se pintar como uma Jezabel. Eles têm medo de citar aquilo que diz a Bíblia, não com joias, não com ouro. Tem medo de dizer para ti que você não deve tomar um púlpito e ser uma pastora. Tem medo de citar as escrituras e vão camuflando e camuflando e camuflando. E quando nós temos hoje, não é à toa que nós chegamos em um tempo de cultos de prosperidade, de projetos de vida para o ano seguinte, de toalhinha ungida, de vassoura ungida, de chave ungida. Ah, misericórdia, por isso o povo está nesta condição, nem frio e nem quente, mas numa mornidão. Mas em nome de Jesus Cristo eu vos digo nesta manhã, uma mensagem que golpeia, bate a porta da tua casa, todos os domingos às 7h30 da manhã, dizendo, Deus enviou um profeta com uma mensagem para te libertar dessa denominação, para te libertar destes credos, para te trazer para a palavra de Deus, para você se levantar como Josué e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz, não retire os limites antigos estabelecidos pelos nossos pais. Não, aquele selo do batismo do Espírito Santo ainda está vigente. Ainda é palavra de Deus, aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2, ainda se mantém de pé, porque Pedro disse, a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, a tantos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, e isto inclui eu e você. Mas como nós chegamos ao Espírito Santo, diz a Bíblia, Atos capítulo 5, uma obediência plena, a palavra total, a palavra te dá direito ao Espírito Santo. Mas como nós vamos ter uma obediência total à palavra quando nós chegamos em um tempo como Israel chegou, com líderes que não estavam preocupados verdadeiramente com Deus? Oxalá Deus enviasse para este povo de Israel um outro Salomão que corresse a primeira coisa ao templo, enviasse um outro Ezequias que primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês ali, ele correu ao templo, restabelecer o culto, celebrar a Páscoa, trazer de volta os sacerdotes, purificar toda a coisa. Não, este povo não teve esta graça. Lá estava este homem chamado Elá, ele era um bêbado.
Então veio um homem chamado Zinri e matou a Elá. Observe que reino turbulento tinha Israel. Um reino turbulento. Este homem Zinri assumiu o trono. Você sabe quanto tempo este homem reinou? 7 dias. 7 dias este homem reinou. Depois disso nós encontramos que um outro rei assumiu. Como era o nome dele? Onri. Quando Onri soube que Zinri tinha conspirado contra Elá e o matado, ele veio contra Zinri. O que fez Zinri? Zinri se ateou fogo sobre si mesmo. Vamos dizer, tacou fogo naquele lugar onde estava e se suicidou queimado. Você acha, precioso ouvinte, que um ministro neste tempo, que fora instituído por Deus, teria medo de alguma coisa? Ele se manteria no seu trono firme. Mas ele sabia que o tinha tomado de uma forma ilícita. Este homem Onri, que na verdade era um chefe dos exércitos, tomou esse reino. Depois nós vemos a Bíblia dizendo que o reino de Israel se dividiu mais uma vez. Observe, houve uma primeira divisão. Depois destes dias de Zinri, quando Onri assumiu o trono, houve uma outra divisão. Israel se dividiu agora. Um lado ficou com um homem chamado Tibni para rei, e o outro ficou ao lado de Onri. Dividiu-se novamente. Observe, porventura não é o que nós temos no nosso dia? Pergunte-se a si mesmo, da onde surgiu a tua igreja? Me perdoe a franqueza, mas de onde surgiu esta denominação? Ela saiu de um homem que brigou com o outro e simplesmente não concordou mais. Ele saiu e montou a sua igreja. Ele estabeleceu a sua placa. Nós não temos mais título suficiente para tantas igrejas. Nós não temos mais placa suficiente para tantas igrejas. Simplesmente os reinos vão se dividindo. Oh, precioso ouvinte, Deus tenha misericórdia. E então nós encontramos que depois de Onri veio esse homem chamado Acabe, do qual nós estamos falando neste inteirinho. Este era o rei que estava sobre Israel quando Elias vem e chama o povo para uma posição de fé. Oh, precioso ouvinte, oxalá Deus possa te dar entendimento do que estamos dizendo nesta manhã. Não importa se os reis de Israel conturbaram toda coisa. Não importa se esses reis de Israel estavam fazendo, vamos dizer, um desnorteio na palavra. Precisava ter alguém que se mantivesse, e o tinha. Tinha um Elias. Você pode dizer somente Elias. Não, não, não. Deus disse para o próprio Elias: eu tenho ainda 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Eu me pergunto nesta manhã, onde estão esses que não têm se dobrado diante deste evangelho frouxo, moderno que se prega? Está você contente em simplesmente ir na igreja, se assentar? Como um velho ancião ontem visitando ali em Guatambu, ele estava me dizendo: irmão, eu estou com a minha alma angustiada. E começou a me contar algumas coisas que estavam se passando na igreja. Eu fico pensando, meu precioso ouvinte, como algumas pessoas têm estômago para isto. Como se suporta certas coisas em nome da palavra de Deus, se Deus é santo. A Bíblia diz que Ele quer, irmã, você imaculada, corpo, alma, coração, o espírito, tudo. Oh, precioso ouvinte, não é à toa que o povo está cocheando entre dois pensamentos, porque não vê uma diferença. Não vê uma diferença real. Não vê uma diferença palpável. Mas hoje não se prega mais isto. Nós estamos em um tempo liberal. Por quê? Eu vou dizer para você exatamente por quê. Porque estes homens vão e tomam uma sala comercial no centro da cidade. Tem que ser grande, tem que ser pomposa, tem que ser bonita, tem que ser impactante. E jogam aquela placa que dá no mínimo 4, 5 metros, com aquele nome que é divulgado pelas redes sociais e pela televisão. Precisa fazer jus àquele nome. Você sabe qual o custo de uma sala dessa? É imenso. Então precisa-se o que para pagar isto? Dinheiro. E aonde está esse dinheiro? No teu bolso. E você acha que pregando uma vida de santificação, estas igrejas estarão cheias? Não. Você acha que pregando o evangelho completo, o evangelho pleno, na maneira que tem que ser pregado, vai abarrotar estas igrejas de gente? Não. Então precisa-se o quê? Deixar estes princípios de lado. Deixe tudo de lado. Deus só quer o teu coração e, claro, o teu dinheiro.
E aí nós encontramos, precioso ouvinte, esses reis sucedendo. Quando nós olhamos para o reino de Judá, o reinado de Judá, nós vamos encontrar que havia um rei chamado Asa. No tempo desse rei Asa, ele creio que ele estava há 38 anos reinando sobre Judá. E a Bíblia diz que quando ele começou a reinar, diz a Bíblia, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fazia como que 38 anos que Asa estava reinando lá em Judá, havia passado como que 7 reis por Israel. Eu pergunto para ti, quantos pastores passou pela tua denominação? Quantos já passaram? Você sabia que isto não é bíblico? Você sabia que não funciona desta forma pelas escrituras sagradas? Quando a Bíblia diz para um pastor, conheça o estado de tuas ovelhas, como um homem pode conhecer se ele está ali 1 mês, 2 meses, trocam ele, levam para outro lugar, trazem outro homem que você nem conhece a vida dele? Quando a Bíblia diz que um homem deve ter uma vida irrepreensível, sabe por que muitas vezes mudam estes homens? Porque ele trouxe algum escândalo em algum lugar, levam ele para bem longe onde as pessoas não conheçam e tragam outro. Ah, precioso ouvinte, se você conseguisse olhar o que é a denominação. Por isso Deus enviou uma mensagem neste tempo, justamente para abrir os teus olhos de que isto tudo está virado num lamaçal. E você precisa de uma definição de fé. Você precisa ter uma fé definida e posicionada inteiramente nas Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe nesta manhã, precioso ouvinte. E lembre-se do que foi dito nesta manhã. Até quando cochearás entre 2 pensamentos?